Fala pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre apostas ao vivo, né? Aquelas apostas que a gente faz enquanto a bola tá rolando. E se você tem dificuldade, né, não sabe a hora certa de colocar o seu investimento, sente que erra muito a hora de fazer a entrada, pesa muito a leitura de jogo, esse vídeo vai ser muito legal para você. Eu vou explicar um pouquinho de como eu precifico o jogo ao vivo e de como a gente equilibra aí fator tempo, leitura de jogo e todas as questões que são extremamente importantes para um apostador que leva as suas linhas para o live. Beleza? Então depois da vinheta a gente vai começar uma conversa sobre algumas dicas de precificação para o live, lógico, dando a minha opinião, mas deixando aberto aí o espaço para debate e para a opinião de vocês também. Beleza? Vamos lá! Bom, as apostas ao vivo, elas geram bastante polêmica, né? Tem muita gente que ama porque tem a oportunidade aí de pegar linhas mais valorizadas, especialmente trabalhando aí nos mercados de over, nos mercados de favorito. Mas tem também quem se atrapalhe muito, né? Especialmente se você não tiver uma planilha bem legal aí para você poder acompanhar os seus resultados, você acaba aí se confundindo, achando que vale a pena e no fim às vezes está perdendo dinheiro, porque realmente as apostas no live elas são mais desafiadoras e difíceis, na minha opinião, do que as apostas pré-live. Claro que você tem a oportunidade de ver o jogo, ver como é que estão as equipes, você não vai ter aquela questão da escalação, pô, quem vai jogar, quem não vai, tem desfalque, mas você também tem uma fração de segundos ali, às vezes é um intervalo de alguns minutinhos para tomar a sua decisão, enquanto que no pré-live a gente tem um tempão, né? Você consegue ver, analisar, dar um tempo, refletir e tal. Então, é por isso que muita gente se atrapalha um pouco e, de fato, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Antes de a gente começar a falar sobre esses fatores, já vou deixar aqui algumas dicas para vocês. Primeiro é que esse vídeo vai ser um pouquinho mais técnico, então eu vou falar muito sobre o handicap asiático como referência aí para a gente precificar no live, que é um mercado que os apostadores profissionais usam bastante, né? Os apostadores avançados gostam de utilizar. Se você não faz ideia do que é handicap asiático, fica um pouco confuso com as linhas, vou deixar na descrição um artigo nosso que tem vídeo explicativo, tem tabela com os resultados possíveis, o que é aposta ganha, o que é meio ganha, o que é aposta nula, perdida, meia perdida, para que você consiga acompanhar direitinho esse vídeo, tá? Segunda dica que também vou falar de precificação, né? Afinal de contas, a ideia desse vídeo é justamente como precificar um jogo ao vivo. Não faz ideia do que é isso, é um termo muito técnico, nunca ouviu falar. Também vou deixar na descrição um link para uma trilha do apostador profissional, que é uma série de vídeos que o Jonas fez aqui para o Clubão, em que você vai aprender ali como funcionam as linhas, né? Como fazer a sua precificação, como colocar os fatores de análise. Isso vai ser muito importante para você poder acompanhar aqui a dinâmica desse vídeo, tá? Lembrando que nessa trilha você também vai ter acesso a uma planilha gratuita para você poder fazer aí as suas linhas justas, traçar a sua precificação e com base nisso a gente poder trabalhar as estratégias no live que eu vinha abordando aqui anteriormente, tá? E também vou aproveitar e deixar, por que não, uma planilha de gestão de banca para Panthers, né? Então você vai conseguir ali analisar todas as suas apostas, inclusive classificando elas entre pré-live e o live, para que você possa monitorar ali o seu desempenho nessas apostas, para que a gente possa trabalhar ao vivo. Recados dados, links lá disponíveis na descrição, fica à vontade aí para utilizar sempre que você achar necessário, e lembrando, esses materiais todos que eu mencionei são gratuitos, então você não vai pagar nada para acessar essa trilha, a planilha de gestão de banca, o artigo de handicap, as tabelas, tudo aí na faixa para você na descrição. Show? Então agora sim, eu vou começar a falar um pouquinho sobre como a gente precifica os jogos no live, né? Como que eu gosto de trabalhar, e se você curte muito levar suas linhas para o vivo, talvez esse vídeo tenha bastante valor para você, tá? Primeiro ponto que a gente precisa conversar é o seguinte: apesar da gente levar um jogo pro ao vivo, né? Ou seja, a gente deixar para postar na hora do que a bola tá rolando e tentar pegar uma valorização de odd, a gente precisa partir de alguma coisa, né? De algum princípio. Não é simplesmente ligar a televisão, ligar só streaming aí no computador, viu que o time está pressionando e beleza, vou lá no over ou vou nesse favorito aqui que está jogando bem, sem nem conhecer as equipes, né? Eu parto do princípio de que esse ponto de partida é a precificação pré-live, tá? Pô, mas eu quero apostar ao vivo, eu preciso ficar fazendo precificação pré-live? Na minha opinião, sim, para que você possa monitorar também esse mercado, né? Às vezes um time começa mal e a linha dá uma ajustada, mas é um momento inicial de jogo, enfim, tal. Como que você vai saber se isso é interessante ou não? Levando a sua linha para o live, né? Eu entendo que o bom apostador de live é aquele apostador que sabe fazer a precificação do jogo e leva aí a partida pro ao vivo para pegar uma linha melhor, para ver um pouquinho como que vai ser o comportamento dos times, como que vai ser a sensação do jogo.
E é por isso que eu recomendei lá no começo esse material do Jonas, para você aprender a precificar um jogo, né? Eu acho que é essencial que você tenha, sim, a sua linha e vai levar ela para o live tentando buscar uma oportunidade melhor, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu sempre faço as minhas linhas, faço as precificações lá dos handicaps e, com base nisso, eu posso ou não fazer minha aposta pré-live, tá? Muitas vezes, mesmo que eu tenha um pouquinho de valor no pré, eu levo para o live porque é um perfil que eu gosto mais de apostar. Mas você já pode fazer essa dinâmica. Em alguns casos, a gente vai ter oportunidade aí de puxar para o live e pegar uma linha que tenha valor, né? Então, vamos supor que, por exemplo, você definiu que a linha justa era menos 0,25, né? E sei lá, 1,90. E é isso que o mercado te oferece. Só que logo no comecinho do jogo, você tem essa linha pagando 2,20, 2,30, sei lá, porque esse time não começou muito bem, e aí você passa a ter valor. Então, essa é uma maneira de você encontrar o valor no live, né? Então, você levar a sua linha do pré-live para o live é a metodologia que eu gosto de utilizar. Então, esse é o ponto de partida para a gente apostar no live, né? Então, definir aí qual que é o preço justo, qual que é a linha justa, quais são as cotações que o mercado deveria estar oferecendo para a gente extrair o valor aí na partida ao vivo. Segundo ponto para a gente conversar aqui, antes da gente falar da nossa linha, né, da precificação em si. Leitura de jogo, tá? O quanto que isso influencia nas nossas apostas Panther, o quanto que isso deveria aí afetar a sua entrada e tal. Eu divido essa análise em duas partes, né? Uma parte a gente vai falar de tempo, outra parte a gente vai falar de estratégia. E eu acho que isso é muito importante que você tenha em mente também, né? Primeiro, em relação ao tempo, leitura de jogo, para mim, ela pesa mais para o final do que para o começo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a gente tem um jogo equilibrado, né? Então, você esperava ali uma linha de DNB, que é a linha de handicap zero, onde a sua aposta, em caso de empate, é devolvida, né? E você só perde ela se ela for derrotada. E aí, beleza, o mercado te deu isso, você não tinha valor pré-live. Eis que uma equipe começa a ir pressionando, começa melhor, e essa linha se movimenta para o menos 0,25 a favor dessa equipe e mais 0,25 a favor da outra, tá? Aqui eu estou falando de um cenário genérico, né? Lógico que isso vai depender muito de time para time. Mas, na minha opinião, não faz muito sentido você dar um favoritismo para uma equipe num jogo que realmente é parelho, porque ela começou um pouco melhor aqueles 10 minutos. A menos que você perceba que naquela partida a outra equipe veio realmente só para se defender, né? Não é simplesmente uma questão de encaixe de marcação, né? É realmente uma estratégia de vamos viemos aqui para defender, não vamos atacar, não vai ter contra-ataque, enfim. Se não é um cenário desses que é um pouco raro no futebol, no dia de hoje, faz sentido essa divisão, mudança de linha por conta de 10 minutos de pressão num jogo de 90, porque é aquela história, né? Se esse time não fizer o gol nessa pressão inicial, depois você vai ficar com menos 0,25 de um lado e uma vantagem para um outro time que talvez, se o jogo voltar para o padrão, ou seja, para um equilíbrio, passa a ter valor, né? Então, assim, a não ser que seja uma pressão muito grande, uma coisa muito absurda, eu não costumo deixar a leitura de jogo influenciar muito na minha linha, tá? Nesse momento inicial. Então, deu 10, 15 minutos, vi que o jogo se acalmou, não tem muito por que fugir. A exceção é lógico se é uma pressão, né? Você esperava um time superior, um time favorito, e ele tá tomando chute, tomando finalização, não consegue ficar com a bola, aí eu acho que vale a pena você dar uma segurada, porque é uma pressão muito forte, muito grande, né? Então, esse é o primeiro ponto. O cenário muda um pouco se você fazer uma entrada de final de jogo, né? Então, ali faltando 10, 15 minutos, muitas vezes a gente vai ter, justamente ali no DNB, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, vendo uma pressão de um time sobre o outro, porque aquele time, sei lá, já está ganhando talvez a partida e meio que abdicou do jogo para segurar aquela vitória, pode ser que vale a pena, né? Eu digo pode ser porque tem que ficar sempre atento se não vai rolar um contra-ataque, enfim, as apostas ao vivo permitem esse tipo de leitura pra gente, tá? Mas em relação a tempo é isso. Se o jogo está muito no começo, tem muito tempo pela frente, eu não costumo pesar tanto assim a leitura de jogo, porque a gente não está falando aqui de trading esportivo, a gente está falando de punching, né? Se você vai pôr uma aposta e vai deixar até o final do jogo, por que você vai tomar uma decisão com base em 10 minutos de um jogo de 90, sabe? Você vai ignorar os outros 80 que estão por vir? Para mim, vale mais essa questão da precificação e da oportunidade do que propriamente o que está acontecendo naquele momento. É diferente para o trader esportivo que faz lá a sua aposta, coloca o seu investimento e depois de 10 minutos, se ele viu que o jogo mudou, ele faz o cash out, sai do mercado e reavalia, né? O punter, se ele ficar fazendo isso, com o juice das casas de apostas, ele vai acabar se dando mal, né? Ele vai acabar deixando dinheiro na mesa. Então, até em termos de proteção, eu não gosto muito de utilizar, né? Se você usa, não tem nenhum problema, mas tem que usar com esse tipo de preocupação, pensar em fazer apostas que realmente tenham valor e não necessariamente o que a gente viu em 10 minutos representa valor, a não ser que isso se mantenha aí com uma frequência de tempo maior, né? Durar 20, 25, 30 minutos, você talvez
tem ali um padrão do jogo, mas nesse caso, normalmente, também a linha vai embora, né? A gente acaba meio que perdendo o time da entrada. Então, eu uso leitura de jogo sim, mas não com tanta força, pensando no tempo. Para mim, ela pesa mais em algumas estratégias, que é o segundo quesito, né? Então, exemplo, se eu quero trabalhar o mercado over, né, o mercado de gols, eu preciso que as duas equipes ataquem ou criem perigo, né? Não precisa de uma divisão de posse de bola. Pode ser 60% de posse de bola para um lado e 40% para o outro. Mas essa equipe que tem com menos posse, quando rouba a bola, ela tem que ser vertical, né? Ela tem que aproveitar espaço, ela tem que criar chance de gol. Porque aí eu preciso de ataque dos dois lados, né? Se eu acredito em gol só de um lado, eu vou pro match odds ou pro handicap daquela equipe. Não tem muito sentido eu ficar aí posicionado no mercado de gols, precisando de gols só de um lado. Aí, nesse caso, eu até gosto mais de olhar a leitura de jogo. Mas também não pode ser uma questão de 10 minutinhos iniciais. Por quê? O jogo vai mudar muito, né? Você tem que traçar um pouco de cenário e tal. Então é por isso que, na minha opinião, por mais que a gente leve a aposta para o live, pesa mais precificação e a nossa expectativa para o que a gente está vendo do que propriamente a leitura de jogo daquele momento, né? É um período muito curto, principalmente se for no primeiro tempo, para a gente tomar uma decisão de uma aposta que vai ser carregada até o final do jogo, né? Então não faz tanto sentido, na minha visão. Esse é o segundo ponto que eu queria abordar aqui com vocês. Agora sim, como é que a gente faz a precificação de um jogo ao vivo, né? Conforme o tempo passa, essas linhas têm que se ajustar, né? O tempo é um fator determinante aí para a gente avaliar se a aposta tem valor ou não. E aí eu vou retomar uma discussão que vocês certamente já ouviram, né? Mas é aquela história. Uma linha do Bayern -2 pré-jogo, em algum momento, se o Bayern não fizer o gol e o tempo passar, essa linha vai virar o menos 0,5, vai oferecer uma vitória a 2, né? A gente vai sair de uma odd de 1,10, ela tem que crescer porque essa odd vai ter que bater 1.000 até o final do jogo. Então, em algum momento ela vai bater. Não necessariamente a hora que ela bater representa valor, porque você pode ter um intervalo de tempo tão curto ali para aquele gol sair que não compensa fazer a entrada, né? Como que eu faço para trabalhar isso? Como eu falei lá no primeiro tópico, o primeiro ponto de partida é a precificação pré-live. Beleza, não temos valor pré-live, não dá para fazer a sua aposta antes do jogo começar. Vamos levar essa linha para o live e vamos buscar valor. Então vamos dar um exemplo aqui mais ou menos simples. Fiz a minha precificação e vai jogar Real Madrid contra Valência. E vamos supor que você acredita que a linha justa é um -1, por exemplo. E o mercado te dá um -1, então não temos valor. Você gostaria de pegar um menos 0,75 do Real Madrid. Vai levar para o live para tentar pegar essa oportunidade. Beleza. Eu acho que existe um limite de tempo em que essa linha tem valor, né? Ou seja, você não pode significar... Isso não significa que se essa linha bater o menos 0,75 lá no metade do segundo tempo, talvez não tenha mais valor, né? Então, como eu faço? Eu divido uma partida em 5 partes, né? A primeira parte, ela vai até os 25 minutos. Então, até aquele momento, esses 25 minutos iniciais, eu quero a mesma linha de valor que eu queria no pré-live. Então, para esse exemplo que eu dei do Real Madrid, se até os 25 minutos o mercado me deu menos 0,75, que representaria no match odds uma odd aí entre 1,65 e 1,70 mais ou menos. Se até esse momento eu tiver essa linha, eu faço a minha aposta, tá? Eu preciso que ela bata até os 25 minutos. Depois, dos 25 até o intervalo, eu já entro na segunda faixa de tempo. E para cada uma dessas faixas de tempo, lembrando, até os 25 é a mesma precificação para mim do pré-live. A partir de cada uma dessas outras faixas, eu vou acrescentar 30%, entre 20% e 30% de rentabilidade na odd, tá? É um prêmio adicional que eu vou querer pelo tempo que eu perdi já de jogo. Então, para deixar isso mais claro, se para mim tinha valor Real Madrid menos 0,75 ou Real Madrid a 1,70 mais ou menos até os 25, a partir de 25 para 30, eu já não quero mais isso. Eu quero a linha do menos meio, 0,5, que é a vitória 5, ou o match odds do Real Madrid perto de 2, né, entre 1,90 e 2. Então, a gente vai incrementando essa rentabilidade para fazer um ajuste pelo fator tempo, né? Então, se esse tempo está passando, eu tenho menos tempo para a equipe vencer o jogo, ou para o gol sair, ou para a equipe num handicap positivo segurar o empate. E isso precisa ser ajustado aí na expectativa do mercado. A terceira faixa de tempo vai até os 60 minutos, então são aqueles 15 minutos iniciais do segundo tempo. De novo, eu vou querer mais 20, 30% de rentabilidade. Se eu tinha o menos 0,75 do Real Madrid como valor no pré-jogo, agora eu quero o menos 0,25, né? Eu quero o menos 0,25. Eu não quero mais nem o menos meio, porque para mim já foi um tempo inteiro, eu quero cada vez mais rentabilidade. A quarta faixa de tempo é dos 60 aos 70 e eu vou pôr mais 25% aí de lucro, de expectativa para essa linha ter valor.
E do 70 até o final do jogo, um período que eu raramente faço apostas, exceção feita ali, como eu mencionei, a um DNB, uma equipe que está melhor, para tentar pegar um empate ou uma vitória daquela equipe. Eu também vou pôr aí mais incrementos de rentabilidade e posso ser mais exigente ainda em relação ao percentual, né? E quando eu falo incremento de rentabilidade, caso esteja ficando confuso, é sempre em relação à odd, né? A odd do match odds. Então, começou esse jogo a 1,50. Até os 25 minutos eu quero que ela esteja no mínimo a 1,70, né, para eu fazer essa entrada, para essa linha ser de 0,75. De 25 minutos até o intervalo, ela tem que passar para 2. No comecinho do segundo tempo, ela tem que estar 2,30, para ter o menos 0,25 disponível. Passou dos 60, tem que estar em 2,60. Então, conforme o jogo vai passando, eu vou querendo mais odd para eu poder fazer a entrada, né? Na maior parte das vezes, o que vocês vão ver é que, caso o jogo não tenha valor até os 25, dificilmente você vai conseguir pegar esse valor ao longo dos outros tempos, porque existe uma relação ali de tempo. Só que em alguns cenários o mercado faz uma correção, né? Então pode ser que eu não tenha o valor ali no começo do jogo, mas depois, no finalzinho do primeiro tempo, o Real Madrid dá uma segurada no jogo, o mercado começa a se incomodar e começa a entrar no Valência, e aí eu possa ter essa oportunidade sendo aberta aí nessa faixa de tempo. Então, resumindo, como é que eu funciono nessa precificação live, na minha opinião? Tenho minha linha justa, tenho ali quanto que eu quero pegar também, para ser valor, e eu vou a cada uma dessas faixas de tempo que eu mencionei, ou seja, primeira faixa de tempo até 25 minutos, segunda faixa de tempo até o intervalo, terceira faixa de tempo até os 60, quarta faixa de tempo até os 70 e dos 70 até o final do jogo. E você pode até fazer uma divisão extra aí dos 80, 70 até 80 e 80 até o final do jogo. Essas divisões todas, elas precisam nos trazer um incremento de 30% de rentabilidade a cada um desses fatores para equilibrar a cotação em relação ao tempo que a gente tem de jogo, considerando ali a precificação pré-live, tá? Espero que tenha dado para entender. Se você achou confuso ou achou meio complexo fazer esses cálculos, deixa aqui nos comentários, pode ser que a gente possa montar uma planilhazinha para que você tenha isso mais facilmente em mãos, mas acho que deu para pegar a lógica. No mercado de gols, faço a mesma coisa, né? Ou seja, também vou incrementando a linha, só que eu faço intervalos mais curtos, né? Começa até os 25, aí 35 já estou querendo mais linha, porque existe uma relação lógica aí, né? Falei do menos 1 do Real Madrid. Como essa linha pode descer? Vai descer para o menos 0,75, vai descer para o menos 0,5 e depois para o menos 0,25. Muito no final do jogo, talvez você tenha uma linha de DNB aí para pegar também. Então a gente está falando de 4 descidas numa linha mais alta, né? Se esse jogo começar no menos 0,5, provavelmente ela vai descer para o menos 0,25 e vai ficar ali boa parte do jogo. Não tem muito para onde caminhar. No caso do mercado de gols, não, né? Se essa linha começa, vamos supor, no 2,5, você tem, porque ela tem que descer para o 2,25, para o 2, para o 1,75, para o 1,5, para o 1,25, para o 1, para o 0,75, até chegar no meio. Então são 8 linhas. Ela tem uma correlação maior com o fator tempo do que o resultado da equipe, né? E até porque normalmente você vai precisar de gols dos dois lados, a não ser que você faça uma entrada já mais para o final do jogo. Então, eu sou mais exigente aí com essa linha, eu quero que ela suba mais rápido, mas a dinâmica é a mesma, né? Dividir o jogo em faixas de tempo e incrementando aí a rentabilidade mínima que a gente exige da aposta conforme o tempo passa. Para fechar esse vídeo, né? E aí, saiu o gol antes da sua entrada, né? Então a gente estava lá no Real Madrid esperando essa odd chegar ali no menos 0,5, não rolou, saiu um gol antes, saiu um gol do Valência, saiu um gol do Real Madrid e tal. Como que eu faço esse comparativo do tempo e lá da minha linha justa pré-jogo, tá? Quando sai gol, eu sempre desloco uma linha, tá? Ou para cima ou para baixo, dependendo de onde foi o gol. Então, pegando o exemplo de novo do Real Madrid, para mim tinha valor o menos 0,75 lá naquele comecinho de jogo, nesse exemplo que eu dei, né? Vamos supor que aos 10 minutos eu ainda não tinha valor, essa linha era menos 1, e o Real Madrid faz um gol, né? Então, eu já não faria entrada no Real Madrid, porque eu não gosto de fazer entrada em equipes que já estão vencendo, porque não faz muito parte do meu método, nada contra quem utiliza. Nesse caso, eu poderia talvez fazer uma entrada no Valência. Como seria essa entrada no Valência? Se eu tivesse ali a odd mais 1 ainda, né? Porque nesse caso, como eu falei, eu deslocaria a linha. Então, se o Real Madrid fez 1-0, essa linha de menos 0,75, o valor teria que ser o mais meio, o menos 0,5, né? Porque eu teria uma linha a menos, já que o gol já saiu. O contrário também se aplica, né? Eu queria ali o menos 0,75. O Real Madrid tomou 1-0 no começo do jogo, agora eu topo até o menos 1. Porque o menos 1, com ele perdendo o jogo, exige que o Real Madrid vire o jogo, né? O Real Madrid não vai ficar contente com o empate. Então, eu faço essa movimentação e vocês vão ver que na maior parte dos jogos, as casas de apostas fazem a mesma lógica, né? Então,
Linha era DNB, saiu um gol, ele vai baixar para o menos 0,25, né? Para quem precisa buscar o empate, o time que já está vencendo talvez tenha o mais 0,25, né? Se mantiver lá no DNB, talvez seja valor, porque você tem aí um gol de vantagem para um lado e o outro, né, que você já tinha o DNB pré-jogo, você possa pegar aí ao vivo e também ter uma posição que mesmo que ele perca por um gol de diferença, você nem perca a sua aposta, né? E aí você tem, na minha opinião, você teria valor. Isso considerando, lógico, outros fatores, né? Você vai ter que avaliar a equipe, avaliar também como que é esse time, ele costuma ir para cima e fazer gols, como é o Flamengo, ou é um time que faz um gol e dá uma segurada, como é o Palmeiras, como foi por muitos anos o Atlético, lá do Simeone. Então, isso também tem que entrar na nossa avaliação do que é a linha justa, né? Mas isso vai entrar lá na sua precificação pré-jogo. Então, repito, não sabe precificar pré-jogo? Tem na descrição aqui a trilha do Jonas para você aprender a fazer isso e, com base nisso, levar para o live e fazer também os seus investimentos, beleza? Lembrando que, assim, essa é a minha metodologia, funciona muito bem para mim, mas pode ser que, sei lá, nossa, você achou muito confuso, tem muitas faixas de tempo. Meu, faz um método para você, mais simplificado, algo que funcione. A minha dica só nesse vídeo é o seguinte: tenha sempre restrições e regras para que você não faça uma linha pré-jogo e faça essa aposta a qualquer tempo, como se ela tivesse com valor ainda, né? Porque muitas vezes pode não estar. Né? A gente tem que pesar aí o tempo de jogo no live para saber se aquela linha que você tinha valor no pré, no live também vai ter, né? E aí você pode sim pôr um pouquinho de leitura de jogo, um pouquinho de experiência sua como apostador. O importante é ter uma metodologia e não deixar isso muito ao acaso e ao aleatório, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado aí um pouquinho a criar uma metodologia, ou colocar uma minhoquinha na cabeça de vocês para buscar alguma coisa no live, né? Buscar alguma metodologia mais técnica para você apostar no live. Ficou com dúvida? Ficou confuso? Muito número, muita informação? Deixa aí nos comentários, a gente pode explicar melhor. Pode trazer uma planilha também, aí é com vocês que mandam. E se você também tem um método diferente de apostar no live, usa uma outra metodologia e tal, também deixa aí, vamos compartilhar com a galera, para que cada vez mais a gente tenha esse apostador no live, o punter no live, crescendo, porque a gente sabe que o live não é só para trader, né? O punter também pode aproveitar as oportunidades. E é isso aí. Um abraço e boas apostas para você.